Olá, tudo bem? Gente, como é que vocês estão, hein? Homens e mulheres de Deus, eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia. Mateus, capítulo 8, para um pouco mais de aprendizado sobre a palavra do Senhor Jesus. E para mim tem sido um verdadeiro sentimento de gratidão estar junto com você, podendo aprender a palavra do Senhor Jesus e ministrar e ensinar e colocar alguns pontos que são importantes daquela época, daquele conceito, e que também hoje existe algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para as nossas transformações e para aquilo que o Senhor Deus tem para a nossa vida, tem através da nossa vida, tem para fazer na nossa vida como discípulos dele, como filhos e filhas amadas do Senhor, como aqueles que abrem mão da sua própria vontade para cumprir as vontades do Senhor sobre as nossas vidas. Então, esse ensinamento e esse aprendizado, ele é muito importante para a gente conhecer um pouco mais do caráter de Jesus Cristo, daquilo que Deus nos orienta, das coisas que agradam o Senhor e da essência que existe no coração de Deus, liberado para as nossas vidas. Será que você consegue perceber nesses estudos o amor que Deus sempre liberou sobre as nossas vidas? O sacrifício de Jesus Cristo não foi simplesmente para nos salvar, mas foi para que nós pudéssemos hoje ter conexão, comunhão, relacionamento com o próprio Deus, ter e obter de Deus o poder, a glória, a vida em essência com Ele. E isso somente foi possível através da entrega de Jesus. E em cada linha desse texto a gente consegue ver o amor empregado por Jesus sobre a nossa vida. Então vamos lá? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Começa assim a palavra do Senhor nos dizendo: Desceu Jesus do monte, e muitas multidões o seguiram. Outra tradução diz que grandes multidões o seguia. Jesus, ele estava fazendo muitos milagres, ele estava curando muitas pessoas, ele estava ensinando muita gente, assim como a gente leu no capítulo anterior, e terminou dizendo que ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo, vinda de Deus, lembra? Então Jesus Cristo, ele estava curando, ele estava transformando, ele estava fazendo milagres, ele estava dando vida para as pessoas. E cada vez mais uma multidão maior o seguia para ouvir os ensinamentos dele e viver aqueles milagres que ele estava fazendo ali. O verso 2 nos diz assim: Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Leproso na Bíblia, lepra é um termo amplo que inclui a própria lepra e outras séries de doenças de pele. Está lá em Levítico, capítulo 13 e 14. Lá tem várias espécies de doença de pele, incluindo a lepra. Então, se você quiser ver quais são, você dá uma olhada lá em Levíticos, capítulo 13 e 14. Essas doenças tornavam as pessoas impuras. Essas pessoas, sendo impuras, elas não poderiam conviver com seus familiares, elas não podiam sair pela rua, elas não podiam
viver perto e nem comunhão com ninguém. E detalhe, em alguns lugares, os leprosos, as pessoas impuras, imundas, elas usavam um sino. E conforme elas iam andando, elas iam balançando aquele sino e gritando, impuro passando, para que todo mundo se afastasse deles. Porque qualquer pessoa que tocasse numa pessoa impura, numa pessoa imunda, ela se tornava impura também. Então ela teria que se afastar, porque se passasse a dar sinais no corpo dela, ela também seria afastada totalmente. Senão, ela passaria um tempo de purificação, vendo que não pegou nela aquela doença, ela fazia um banho, ela se purificava para depois voltar para o convívio das outras pessoas. Então, tinha todo um processo de lei para poder proteger. Por quê? Porque naquela época não tinha o saneamento básico que tem hoje, não tinha as injeções, não tinha os aparatos cirúrgicos, os aparatos que nós temos hoje. Naquela época não tinha band-aid, metiolate, naquela época eram usadas ervas e panos, né, para poder passar sobre a ferida. Se a pessoa tivesse dor, ela ia continuar com a dor, porque não tinha os analgésicos como tem hoje. Então, se não tinha os analgésicos como tem hoje, naquela época ficava sentindo a dor. Algumas pessoas bebiam bebida forte, né? Então, assim, na época e no contexto deles, eles sobreviviam com aquilo que eles tinham. Então, a pessoa com lepra, ela com doença de pele, era totalmente afastada. E o verso 2 nos declara que esse homem chegou perto de Jesus. Ele se ajoelhou diante de Jesus e ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ele reconhecia que Jesus tinha o poder para curar aquela doença dele, para limpar ele totalmente. Que coisa linda, né? E o verso 3 nos diz o seguinte: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Veja, Jesus tocou naquele homem. Lembra que eu acabei de dizer? Toda pessoa que tocasse nele ficava impuro e era afastado. Mas Jesus tocou naquele homem. E Jesus não ficou leproso, mas Jesus instantaneamente curou aquele homem da lepra. Porque quando nós tocamos em Jesus, por mais que os nossos pecados sejam gigantes, por mais que a nossa enfermidade seja grande, por mais que aquilo que nós fizemos seja enorme, impossível aos nossos olhos, quando Jesus nos toca, ele transforma, ele muda, ele faz com que o novo aconteça de tal forma que a gente não é curado só por fora. Porque Jesus Cristo, ele não precisava tocar nesse homem. E nós vamos ver um pouco à frente esse detalhe. Jesus Cristo não precisava tocar nesse homem, mas Jesus Cristo tocou nele. Jesus Cristo, assim que tocou nesse homem, eu creio que Jesus Cristo não curou ele só da lepra, mas Jesus Cristo curou a alma dele de todo aquele processo que ele tinha passado de rejeição, de abandono, de tristezas e dores. Jesus não curou somente o corpo físico daquele homem, mas curou a alma daquele homem, curou o espírito daquele homem, tirou todas as dores, toda a falta de perdão, todas as aflições, todas as tristezas que existiam naquele homem.
porque a Bíblia não nos relata quanto tempo esse homem ficou leproso. Mas seja o tempo que foi, esse homem foi afastado de toda a família dele, de todos aqueles que ele amava, para poder viver ali isolado. Ele não podia voltar para a casa dele, ele não podia ir atrás dos familiares dele, ele não podia. Então foram criadas grandes barreiras de dores no coração desse homem. E Jesus Cristo, ao tocar aquele homem, Jesus Cristo tocou e transformou as emoções, as realidades e trouxe cura para a vida daquele homem. E Deus, Jesus Cristo, Ele quer fazer isso sobre nós todos os dias. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e pode fazer o que lhe agrada, Ele tem prazer em fazer sobre as nossas vidas, e isso é lindo. E Ele não retém a cura, Ele não retém o toque, Ele não retém as transformações para a nossa vida. Ele libera de bom grado e favor sobre nós. O verso 4 nos diz assim: então Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus Cristo falou para ele: não pare para contar a sua vitória para ninguém, mas vá ao templo, vá cumprir a lei, vá cumprir com as ordenanças, porque a lei de Moisés determinava que fosse assim. Está lá em Levíticos, capítulo 14, do 1 ao 32. Sacerdote era a pessoa responsável pelo local onde ela ia examinar a doença da pessoa e ver se realmente ela tinha sido curada. E se ela fosse curada, ele liberava ela para voltar para o convívio das pessoas. E por isso Jesus disse, vá oferecer sacrifício a Moisés para provar para todos que você está curado. Quando nós recebemos o milagre de Deus em nós, todos veem esse milagre, essa transformação, essa cura, porque isso é algo nítido para toda a sociedade, para aqueles que nos cercam. Todos têm que ver o milagre que Deus faz na nossa vida, nos transformando, nos limpando, nos curando, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a limpar os nossos olhos, limpar as nossas bocas, mudar as nossas atitudes para honrar e glorificar o nome dele. É isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. E Jesus mandou que esse homem fosse cumprir a lei. Jesus Cristo, ele não veio para dar tapinha nas minhas costas e na sua e fazer a nossa vontade, mas ele veio nos ensinar que nós devemos cumprir, obedecer e viver dentro da lei. Cumprir os processos estabelecidos pela sociedade. Amém? Vamos dar continuidade. Verso 5 nos diz assim: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Cafarnaum era uma cidade diferente da que Jesus vinha, né? Jesus Cristo estava vindo de uma cidade, porque naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha o meio de transportes que existem hoje, mas as pessoas não paravam em um lugar só, elas andavam 2, 3, 5 dias até chegar no seu destino. Então, nos conta aqui que quando Jesus Cristo entrou na cidade de Cafarnaum, esse oficial romano, em outras traduções, chama ele de centurião. O que era um centurião? Era um homem, um oficial que comandava um batalhão de mais ou menos 100 homens. Era um homem de autoridade, de grande patente naquele ambiente em que ele vivia. E a palavra do Senhor vai nos declarando que isso é verdade. Verso 6 disse assim: o centurião disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem mexer
se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Ele está sofrendo demais. E Jesus Cristo, ele diz que ele vai ali curar aquele rapaz. Mas antes disso, esse centurião, esse soldado, ele se apresentou diante de Jesus e ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Ele reconheceu que era uma doença terrível, que se Jesus não intervisse, o soldado dele, aquela pessoa que ele gostava, o empregado dele, iria morrer, porque não tinha recursos. Lembra que eu falei isso com vocês? Não tinha os recursos que nós temos hoje. Nós precisamos tentar entender que há mais de 2000 anos atrás, toda essa tecnologia que nós hoje temos não tinha nem o essencial que nós temos hoje. Então, era muito diferente tudo. O verso 7 nos diz assim: E Jesus disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Esse centurião, ele reconhecia que ele era pecador, ele reconhecia a santidade de Jesus, ele reconhecia que existia em Jesus Cristo uma diferença da vida desse soldado romano para a vida de Jesus. Talvez esse homem, por ser um soldado, era um grande assassino, matava diversas pessoas, amando do rei, amando do governo. E ele falou: Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas ele continua dizendo: Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Verso 8. Esse homem tinha um entendimento do mundo espiritual que muitos de nós não temos. Esse homem, ele reconhecia que existia uma autoridade sobre Jesus Cristo e reconhecia também de leis espirituais, governos espirituais, patentes espirituais. Esse homem conseguia olhar para Jesus e ver que Jesus era o rei no mundo espiritual e que uma ordem dele era capaz de mudar toda a sentença à volta, mesmo ele não estando lá. Ele poderia dar uma ordem e aquela situação ser mudada, porque a nossa palavra, o tempo, a autoridade de Jesus no mundo espiritual não requer tempo e nem proximidade. Você libera uma palavra aqui e onde a sua voz não alcança, o mundo espiritual alcança, transforma, liberta, cura, salva, renova, traz vida. E esse soldado reconhecia isso. Agora vamos entender por que ele reconhecia isso? Verso 9 em diante diz assim, ó: Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vai lá, e ele vai. Digo a outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Esse homem compreendia que havia uma hierarquia espiritual e que Jesus Cristo era o rei, o chefe, e que debaixo da ordenança dele, até morto ressuscita. Porque quando ele desse a ordem, aquela enfermidade tinha que fugir daquele corpo. Aquele corpo tinha que se renovar, se reestruturar por causa da ordenança de Jesus. Isso é lindo. E a palavra diz que Jesus Cristo, ele ficou admirado.
E ele fez propaganda da fé desse homem. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Tem que vir pessoas de fora para poder mostrar a confiança e o entendimento de leis espirituais. Esse homem entendia de leis espirituais, de ordenanças espirituais, de quem é o maioral no governo. E muitas vezes eu e você não temos esse entendimento. Esse homem entendia que uma palavra de Jesus poderia virar totalmente toda e qualquer situação. E o verso 11 continua nos dizendo: e digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Muita gente. Isso faz referência ao não judeus. Eu e você somos classificados aqui. Olha que coisa linda e maravilhosa. Jesus Cristo, quando viu aquele centurião romano declarando aquela fé, ele disse: vai chegar do leste e do oeste e vão se assentar à mesa no reino dos céus com Isaque, Abraão e Jacó. Aí ele continua dizendo: mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Por quê? Porque essas pessoas não acreditavam no poder de Jesus, não tinha fé para servir a Jesus, para seguir a Jesus. A incredulidade deles era tanta que eles assassinaram Jesus Cristo, que eles mataram Jesus Cristo, que eles perseguiram Jesus Cristo. E quando nós chegarmos no último versículo desse capítulo que nós estamos lendo, vocês vão conferir isso de perto. Vamos lá? Vamos dar continuidade. E Jesus continuando dizendo no verso 12: mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas. Você vê que reino é sempre com letra maiúscula, que é o reino de Deus e não o reino terreno. Sempre que você vê alguma palavra escrita com operação Espírito Santo, é com letra maiúscula. Jesus, Cristo, Deus, o eterno, reino. Tudo que tiver com letra maiúscula significa que é do céu, tá? Quando tiver espírito com letra minúscula, ou é espírito humano ou é espírito caído, demônios, tá? Então fique sempre atento a esse pequeno detalhe que faz muita diferença. Então Jesus Cristo diz aqui que muitas pessoas que deveriam estar no reino, elas serão jogadas fora na escuridão, no inferno. E continua dizendo: ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Aqui está falando totalmente do inferno. De pessoas que deveriam aceitar Jesus, ter fé e crer e ter mudança na sua vida, elas não vão querer e elas vão ser jogadas no inferno. E lá vai ter choro e ranger de dentes. Verso 13. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Foi naquele momento, foi naquele instante. E veja que Jesus Cristo falou para ele: vai para casa, pois será feito como você crê. É conforme você acredita que as coisas de Deus acontecem na minha e na sua vida. Jesus Cristo deixou isso muito claro aqui. E aí, a palavra do Senhor nos continua dizendo aqui, no verso 14, diz assim: Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Então, a palavra do Senhor nos declara que Pedro era casado. Ele não era solteiro, ele era um homem casado, ele tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Algumas pessoas dizem, né, que Pedro era solteiro, etc e tal. Então não, a palavra do Senhor declara que Jesus foi à casa de Pedro
e viu a sogra de Pedro de cama com febre. E continua dizendo, verso 15: Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar deles. Jesus Cristo, ele tocou nessa mulher. Ele precisava tocar nela? Não, não precisava. Mas assim como o leproso, ele foi lá e tocou nela. Ele curou ela. Ele expulsou aquela febre do corpo dela. Ele expulsou aquela enfermidade que estava sobre o corpo dela. E sabe o que ela fez? A Bíblia nos relata que ela se levantou e começou a cuidar dele. Ela foi cuidar de Jesus, depois que Jesus cuidou dela. Muitas vezes Jesus cuida de nós. E nós, perna para quem te quer, não cuidamos das coisas de Deus. Não cuidamos das pessoas à nossa volta que estão passando pela mesma coisa que nós passamos. A palavra do Senhor diz que ela cuidou das coisas de Jesus. Ela cuidou das coisas dele. Verso 16. Depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônio. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Lembra que eu falei com vocês? Jesus Cristo com uma palavra, é isso que está falando aqui, apenas com uma palavra. Jesus Cristo, ele expulsava os demônios. A palavra do Senhor lá em Isaías 53, verso 4, diz que Jesus Cristo levou sobre ele as dores, as enfermidades, as doenças, por isso ele podia curar qualquer pessoa. E a palavra do Senhor também nos declara aqui, em 1 João, em João capítulo 1, do verso 1 ao 4, nos diz assim, no começo, aquele que é a palavra ou o verbo já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra lançada que liberta. É a palavra lançada que faz vir à existência aquilo que não existia. Que traz um peso de autoridade que transforma toda a existência. É isso que está falando aqui. João capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por quê? Porque por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A palavra é luz. E a luz ilumina, transforma, cura, liberta, traz novas realidades. E foi isso que Jesus estava fazendo ali. Ele estava curando pessoas endemoniadas, ele estava expulsando espíritos maus, ele curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus Cristo, ele quer libertar, para que a gente viva em plenitude com ele. Verso 17, Jesus fez isto para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, lá em Isaías capítulo 53, verso 4. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Nós não precisamos continuar sofrendo. Jesus Cristo já nos curou. Se você tem enfermidade, ore com autoridade no nome de Jesus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação. E deixe Jesus Cristo operar o milagre na sua vida e através da sua vida também. Entende? Jesus, ele quer usar pessoas para trazer o milagre à existência. Ele usou esse homem que estava leproso. Ele usou esse centurião que estava com o empregado doente. Ele usou a sogra de Pedro e curou. Usou essas pessoas e curou através da palavra, através da fé.
Creia e será feito como você crê. Se você quer ser curado, eu quero que você se cure. Entende? Jesus Cristo, ele veio para nos dar a essência dele. A essência dele é amor, é luz, é vida. Verso 18 nos diz assim, vamos lá. Jesus e a multidão em volta dele, Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto de Jesus e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar ou reclinar a sua cabeça. Outras traduções dizem isso também. Não tem onde reclinar a sua cabeça. É isso mesmo. A outra tradução, ó, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Isso aqui, alguns teólogos, eles fazem definição disso, por quê? Porque Jesus Cristo, eles têm duas linhas, tá? Uma é, quando Jesus Cristo foi orar, né, no monte do Getsemane, Jesus Cristo, ele chamou os discípulos mais chegados para estar orando junto com ele. E Jesus Cristo deixou eles no lugar e foi mais para frente e orava. E quando ele voltou, ele encontrou seus discípulos dormindo por 3 vezes. E aí ele falava assim: acordem, despertem. Vocês não conseguem vigiar comigo nem um pouco de tempo? Essa é uma teoria. A outra é que Jesus Cristo, na hora da sua morte, ele não tinha como reclinar a sua cabeça porque ele estava com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Então, quando ele fazia como os outros prisioneiros e assassinados da cruz, que jogavam a cabeça para trás para poder ter um descanso sobre os braços, ele não podia, porque quando ele reclinava a cabeça, aquela coroa de espinhos entrava mais na cabeça dele, nos olhos dele, furava e ele sentia dor, então ele voltava para a posição de antes. Então tem essas duas linhas de interpretações, tá, gente? Então por isso que Jesus diz que ele não tem aonde descansar ou não tem aonde reclinar a sua cabeça. Continua nos dizendo verso 21, diz assim, e outro que o seguia, e outro que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, deixe primeiro que eu volte e sepulte o meu pai. O sentido dele aqui não era o sepultamento como nós vemos hoje. Naquele tempo, os filhos viviam perto dos pais e cuidavam dos pais até a morte. E somente depois eles eram dispensados pela cultura para poder ir viver a sua própria vida. Então esse homem não estava simplesmente falando assim: olha, meu pai morreu e tem um velório para fazer de 2 dias, 4 dias ou 7 dias, eu vou lá para sepultar ele e depois eu volto. Não, era viver na presença do pai dele. Quando o pai dele morresse, ele vir servir Jesus, né? Esse é o contexto, né? E aí Jesus Cristo respondeu para ele: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Com esse jogo de palavras, Jesus estava dizendo que seguir ele é mais importante do que cuidar das responsabilidades dessa vida. Nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 10, no verso 37. Essa ordenança. Aqui em Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Só para a gente tirar uma dúvida aqui rapidinho.
aqui em Efésios. Ai, gente, acho que eu não vou conseguir achar, hein? Quando a gente, né, começa a procurar algo assim, rapidinho desaparece tudo da mão da gente. Peraí, Efésios, achei. Aqui em Efésios, capítulo 2, verso 1. Efésios, capítulo 2, verso 1 nos diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então aqui, Jesus Cristo não estava dizendo, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Deixe que uma pessoa morta cuide de outra espiritualmente morta. Vem cumprir a minha vontade, vem cumprir o meu desejo, venha obedecer às minhas ordenanças, segue a mim. E aquele que está morto espiritualmente pode encontrar através de você a transformação, se assim ele também quiser. Então Jesus Cristo, ele diz, vem comigo, deixa as coisas desse mundo, porque não se preocupa com aquele que está morto espiritualmente, faça a sua parte. Quantas vezes nós vemos pessoas chegando na igreja, ouvindo uma palavra, ouvindo um testemunho, ouvindo uma pregação, e a pessoa fala assim, fulano é que devia estar aqui para ouvir isso. Fulano é que deveria estar aqui para ouvir isso. Não, se Deus levou você ali, é você que deveria ouvir aquilo que foi pregado. Não é para outra pessoa, é para você. Porque se você deixar que a transformação de Deus aconteça na sua vida, você vai ser transformado. Vamos dar continuidade? Verso 23 diz assim: Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o barco e Jesus estava dormindo. Gente, uma grande tempestade agitou o barco e Jesus estava dormindo e descansando. Jesus, ele viveu 3 anos e meio trabalhando. Jesus praticamente não tinha tempo para descansar. E Jesus, em meio a uma tempestade no mar, Jesus Cristo conseguiu deitar e dormir. Para você ver o grau de cansaço que Jesus estava. Porque ele era Deus, mas ele também era 100% humano. E você vê aqui nessas passagens que a gente não vê Jesus Cristo parando para descansar. Jesus Cristo estava o tempo todo atendendo pessoas, atendendo pessoas, atendendo pessoas. E a palavra do Senhor nos diz no verso 25: os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: Senhor, Senhor, nós vamos morrer. Eles pediram socorro, eles pediram ajuda, porque eles estavam com medo de morrer, mesmo tendo Jesus ao lado deles, né? E o verso 26 nos diz assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. Olha a repreensão de Jesus para aqueles que estavam andando junto com ele. Como é pequena a fé que vocês têm. Eles pediram ajuda. Jesus disse: como vocês são medrosos, tímidos. Que fé pequenininha é essa que vocês têm? E a palavra continua nos dizendo: ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Gente, imagina, você ali do lado de Jesus e vindo aquela tempestade, aquele vento, aquele barulho, e Jesus Cristo levantar e falar assim, fala bravo, porque a palavra diz aqui que ele falou com autoridade, ele falou duro com o vento e duro com as ondas. Ele virou e falou assim: cala-te, cala-te vento, aquieta-te mar. E tudo ficou calmo. Imagina
Os discípulos de Jesus ficaram admirados e começaram a falar: que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Mar não tem ouvido, vento não tem ouvido, mas eles obedecem à voz desse homem. Que homem é esse? E ficaram ali, ó, estarrecidos com aquela situação, mesmo vendo tudo aquilo que a gente já viu lá atrás, ele curando o leproso, ele dando uma palavra e o empregado do centurião sendo liberto. Ele viu, as pessoas viram vários endemoniados, vários doentes de todas as raças e maneiras diferentes serem curados, mas quando eles viram Jesus Cristo tendo autoridade sobre a natureza, eles ficaram admirados. Imagina nós lá. Meu Deus do céu, acho que a gente não saía do lugar, a gente ia ficar igual os discípulos também, assim, ai, Jesus, boca aberto. E a palavra do Senhor aqui, no verso 28, diz assim: quando Jesus chegou à região de Gadara, no leste, no lado leste, do lado da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eles eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Vocês lembram que no verso anterior a gente viu que o vento e o mar ficou revoltado e bravio? Jesus Cristo, ele estava saindo, lembra que ele passou lá por Cafarnaum, onde ele encontrou o centurião, depois foi para a casa de Pedro, né? Depois ele pediu para eles atravessarem o lago com ele. E Jesus Cristo recebeu no meio desse caminho, junto com os seus discípulos, uma resistência, vamos colocar assim, espiritual. Porque o mundo espiritual, ele compreende que tem alguma coisa para acontecer no mundo físico. E foi isso que Jesus Cristo tentou mostrar aqui pra gente. Jesus Cristo, ele foi para o outro lado, do lado da Galileia, lá em Gadara. E ele passou por um lugar aonde as pessoas não passavam, onde as pessoas não iam, porque as pessoas evitavam aquele lugar porque existiam. Nesse texto aqui de Mateus está dizendo que existiam 2 homens. Nos outros textos, né, que são contado as mesmas histórias que Jesus viveu, só que de forma e de olhar diferente, uns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Nos outros diz que era um homem só endemoniado. Aqui diz que é 2. Na dúvida, vamos ler o que está aqui, que é o que nós estamos lendo, né? Então, diz que esses 2 endemoniados viviam no sepulcro, no cemitério. E diz que eles eram tão perigosos, tão violentos, que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Outras traduções e outros evangelhos diz que nem concorrentes conseguiam segurar esse homem. E ele andava nu. E ele vivia no sepulcro, no cemitério, e ele aterrorizava geral. E aí, a palavra do Senhor continua nos dizendo aqui que eles saíam do sepulcro, do cemitério, e agrediam pessoas, por isso as pessoas evitavam passar por ali. Verso 29, eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Outra tradução diz assim: então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? Que tempo devido é esse? É o dia do grande juízo de Deus, o juízo final, quando as forças do mal elas serão castigadas e colocadas à parte. Os demônios, eles reconhecem o poder de Jesus Cristo.
Porque nós temos um corpo físico e nós temos um corpo espiritual ao nosso redor. E os demônios conseguiam identificar em Jesus aquele corpo espiritual. E por isso que eles se prostravam, por isso que eles declaravam que Jesus Cristo era sim o Filho de Deus. Né? Eles declaravam. E eles falaram: vieste nos atormentar antes do tempo. Tem um tempo determinado aqui nessa terra para esses demônios continuarem libertos, porque vai chegar o dia do grande juízo de Deus, que ele vai castigar esses demônios. Que demônios são esses, Jaqueline? Vocês lembram que no céu haviam anjos, querubins, serafins, e um desses querubins que foi feito, ele converteu, ele mudou a essência de 1/3 dos anjos. E esses anjos guerrearam contra os anjos de Deus. E esses anjos foram jogados na terra. E esses anjos perderam a sua forma de anjo celestial e viraram demônios. Então, esses demônios, esses anjos caídos, são aqueles que estão aqui, mas que já foram condenados e eles têm o tempo para agir aqui. Por isso que eles lutam dia após dia para nos levar para onde eles já estão garantidos que ficarão. Então, muito cuidado com as suas escolhas. A palavra do Senhor continua nos dizendo: acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. Segundo a lei de Moisés, lá em Levíticos capítulo 11, no verso 7, porcos são animais impuros, estão numa lista de animais impuros. Estes eram criados em Gadara, que ficava fora da terra de Israel. Eram mais de 3.000 porcos que estavam ali. Mais de 3.000 porcos. Então, continua observando comigo. E os demônios pediram a Jesus com insistência. Os demônios pediram a Jesus. Eles não saíram de qualquer maneira. Eles batem reverência a Jesus. Eles respeitam a autoridade de Jesus. E eles pediram com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Isso é muito, muito, muito sério. Anjos, espíritos, eles só têm como manifestar se houver um corpo para poder transitar com eles. Então, se um demônio se apresenta, mas não tem um corpo aonde ele pode entrar para ele poder fazer as bagunças dele, ele não vai fazer bagunça nenhuma. Agora, se tem uma legalidade, se tem uma porta aberta, se tem um pecadinho escondido, se tem um quarto escuro, se tem mentiras, aí eles podem entrar. Então, muito cuidado. Porque os demônios, eles precisam de um corpo para ser o cavalo deles aqui na terra, para dispensar e fazer as maldades necessárias que eles querem. Por isso, eles pediram para Jesus, para eles entrarem naqueles porcos, para eles poderem sair dali. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. Jesus disse, verso 32, pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e esses se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Essa legião de demônios entrou em mais de 3.000 porcos e se lançou, se precipitou morro abaixo, se afogando ali. Os demônios, eles mataram aqueles porcos, porque a intenção daqueles demônios era matar aquele homem. Porque demônio, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar
e destruir. Ele não veio para brincar de deixar alguém louco, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E esses demônios, para você ver, como demônio, como inimigo das nossas almas, ele não está brincando. Ele não saiu sem levar sacrifício de sangue junto com eles. Mesmo que fossem animais, mas eles levaram. Tá vendo como é que o inimigo não brinca de ser inimigo? E ele está tentando todo o tempo destruir a sua vida e tirar você e lançar para longe da essência do Senhor, que é amor, pecado, luz, vida. Muito cuidado. Verso 33. Olha aqui aquele resultado que eu falei com vocês lá no verso 12, que dizia: mas as pessoas que deviam estar no reino de Deus serão jogadas fora. Olha o porquê. Verso 33. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e tudo o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que ele fosse embora da terra deles. Quando esses homens chegaram, eles encontraram o endemoniado, vestido, tranquilo, conversando com Jesus e com seus discípulos. Mas essas pessoas estavam tão fitadas, tão fixadas somente na perca material e física deles ali, que eles não se importaram com aquelas vidas que estavam sendo libertas, salvas e transformadas. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para libertar e libertou aqueles homens. Devolveu aqueles homens sãos, salvos e curados para suas famílias, para os seus entes queridos. Mas a cidade, a palavra diz que a cidade, os moradores da cidade, saíram e pediram com insistência para que Jesus Cristo fosse embora daquele lugar, que ele não manifestasse mais milagre nenhum ali, que ele não curasse mais ninguém ali. Eles expulsaram Jesus daquela cidade depois de ver o grande milagre que Jesus fez. Eles não deram atenção para o milagre que Jesus fez. Jesus Cristo foi ali por causa de almas que estavam precisando ser libertas. E aquelas pessoas olharam para o financeiro, para o prejuízo financeiro. Muito cuidado. Jesus Cristo, ele está querendo salvar, transformar, libertar. Porque Jesus Cristo, ele não se importa com as coisas desse mundo que a traça corrói, que o ferrolho destrói, que o ladrão chega, rouba e leva embora. Ele está preocupado com a minha e com a sua alma. Qual será o destino da minha e da sua alma? É isso que para Jesus Cristo importa. Ele quer que a gente viva a eternidade com Ele. Ele quer cumprir sobre a nossa vida o verso 11, onde ele diz que pessoas sentarão na mesa com Isaac, Abraão e Jacó. E ali se fartarão de tudo aquilo que ele tem para dar. Que eu e você possamos ser uma dessas pessoas que vai estar na mesa, em nome de Jesus. E assim nós encerramos o capítulo 8 de Mateus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Se você gostou desse vídeo, clica clica aí, no joinha, no gostei, compartilha com outras pessoas, se inscreve aí, coloca aí nas notificações todos, para que toda vez que eu publicar alguma coisa você possa ser avisado e que você possa assistir, crescer e aprender junto comigo. Amém? Um grande abraço, gente. Fica com Deus, que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente.